tristeza dele acompanhou até a entrada de Atena, mas quando ele estava chegando em Atena, que as pessoas viram, começaram a gritar: Teseu chegou! Ele matou o touro! As pessoas vieram correndo, as crianças começaram a pular em torno dele. Não teve como ele continuar triste ali. A tristeza foi dando lugar à alegria. Mandaram imediatamente avisar o rei Egeu. Egeu veio ao seu encontro. Então Teseu falou que era vontade dele sacrificar o animal a Poseidon, que ele tinha motivos para acreditar que Poseidon tinha ajudado. Então eles foram para o templo de Poseidon, colocaram o animal no altar. Os sacrifícios do animal eram feitos assim: eles cortavam a jugular do animal e ficava uma espécie de calha que recolhia todo o sangue que ia servir de adubo. Isso quando não era usado nas artes mágicas, junto com as vísceras, as entranhas do animal. Quando não, servia de adubo. Os ossos serviam para artesanato, a pele servia para artesanato, para roupas, enfim. A carne, então, era assada e distribuída para toda a cidade, ou para quem estivesse no templo acompanhando, e naquele caso eram muitas pessoas. A carne do touro de maratona foi para os sacerdotes, as sacerdotisas, a família real, enfim, a guarda que estava ali, e sacrificaram outros animais para que toda a população ateniense pudesse participar da festa. Depois da festa, Teseu falou para o pai que ele queria muito construir um templo a Zeus no alto do monte Pentélicon, porque quando ele estava passando por lá, uma tempestade violenta caiu e ele tinha motivos para acreditar que Zeus precisava ser aplacado. Então Egeu não pensou duas vezes, cumpriu a vontade do filho, mandou que construísse o templo, e o templo foi construído exatamente onde ficava a casa da boa senhora Hécala. Então, o templo foi chamado de Templo de Zeus Ecálio. E naquele dia em que houve aquela tempestade violenta que derrubou e matou a pobre senhora, eram realizados rituais e jogos olímpicos em homenagem à memória da boa senhora. Esse é o momento em que a gente não sabe o quanto de mito e realidade se mistura. Fato, existiu um rei Egeu. Fato, existiu o rei Teseu, que era seu filho. Fato, este templo, a Zeus Ecálio, também existiu. E realmente dizem que ele foi construído no lugar onde era a casa de uma senhora que deu abrigo a Teseu quando ele estava precisando. A gente não consegue nesse momento destrinchar quando é algo fantasioso assim, né? O touro que cospe fogo, né? Fica mais fácil, né? Definitivamente é mito, mas o templo a Zeus Ecálio realmente existiu no alto do Monte Pentélicon. Isso é realidade, não é mito. O tempo foi passando e já estava chegando a hora em que a cidade de Atena teria de pagar o pesado imposto de sangue a Creta outra vez. Os pais dos jovens, que já tinham idade para serem devorados pelo Minotauro, estavam inconsoláveis. Procuravam ficar o máximo possível com seus filhos e, quando precisavam se afastar deles, andavam pela rua chorando, com as lágrimas correndo pelo rosto. E não eram só os pais, os avós, os tios, a família próxima, todos. Naquele momento, Egeu estava escolhendo quem iria: 7 rapazes e 7 moças. Portanto, poderia ser qualquer um que tivesse idade suficiente. A cidade de Atena já estava em luto e andava com aquele ar pesado pela cidade.
a tristeza estampada no rosto. Evidente que Teseu percebia. E ele andava pela cidade vendo as pessoas tristes. E ele perguntava para os seus guardas: o que está acontecendo aqui? Por que estão todos tristes? Os guardas abaixavam a cabeça. Eu não sei, Teseu. Não sei não. Teseu olhava desconfiado. Acontece que Egeu havia proibido terminantemente de que comentassem sobre o que estava acontecendo com Teseu. Egeu conhecia o filho que tinha e sabia o que ele ia fazer se soubesse. Ele ia querer ir junto, evidente. Ele ia querer se meter na história. Egeu não queria correr o risco de perder o filho. Quando ele chegou no palácio, ele foi perguntar para o pai: Papai, o que está acontecendo? Por que todos na cidade estão tristes? Filho, não quero que você se meta nesse assunto. Este é um assunto meu. Eu ainda sou o rei aqui. Esse assunto eu não quero dividir com você. Mas, papai, eu já provei que eu estou pronto para ajudá-lo. Eu já provei que eu sou bom em estratégias. Por que o senhor não quer dividir esse assunto comigo? Esse assunto não, e eu não vou dizer por quê. Não me contrarie. Eu ainda sou o rei. Você só será o rei depois que eu morrer. Espere eu morrer para querer dar ordens aqui. Está entendendo, rapaz? Esse assunto, não! Não, Teseu! Não! E saiu. Teseu ficou completamente assustado com a reação do pai. O que foi isso? O que está acontecendo aqui? Ele olhou para os anciãos, os conselheiros do pai. Os anciãos baixaram a cabeça. Ele olhou para os nobres que estavam na sala, os guardas, todos abaixaram a cabeça. Ele falou: tem alguma coisa acontecendo aqui, né? Como se diz, tem coelho nesse mato. Teseu decidiu ir para a cidade e perguntar para todo mundo que passava. Cada um que passava por ele, ele perguntava: Senhor, por que o senhor está triste? Por que todos estão tristes? Senhor, por que está todo mundo triste? Senhor, por favor. Senhora, por que está todo mundo triste? Senhora, por que a senhora está triste? Senhora, o senhor, por que o senhor... Pelos deuses, o que está acontecendo aqui? Olha só, o homem está chorando. Tem várias pessoas chorando. Senhor, por que o senhor está chorando? O que está acontecendo aqui? O homem então olhou para Teseu, as lágrimas cobrindo o rosto. Chega de escárnio! Por que nossos filhos devem ser devorados pelo Minotauro, enquanto Teseu é poupado? Por que os nossos filhos podem, enquanto o filho de Egeu é poupado? Todo mundo olhou para ele. A resposta era óbvia. Teseu era o príncipe herdeiro, a honra, a glória e a esperança de Atena. Se Egeu morresse, quem ficaria no seu lugar? Atena ficaria completamente desprotegida. Mas Teseu ouviu aquilo. O quê? Devorados pelo... Então o Minotauro não é uma lenda? O Minotauro existe? Os filhos de Atena devorados pelo Minotauro, por quê? Devem ser devorados. Por quê? E já tinha sido dito, as pessoas explicaram para ele tudo o que
havia acontecido desde aquelas competições olímpicas, a morte do príncipe herdeiro de Creta, a guerra, a resposta do oráculo para que aquele inferno terminasse e o macabro imposto de sangue imposto a Atena. Teseu ouviu tudo com frio no estômago. Quando ele terminou de ouvir a história toda, ele respondeu aos atenienses: pois então, eu irei também!